Olá, nós vamos estar meditando no texto de Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, onde estaremos falando sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Aqui tem uns conteúdos muito bacana, muito legal para se aprender. Diz assim os versículos: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe e rompia-lhe as redes, ou a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que espanto se apodera dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Que texto maravilhoso, não é, gente? A pesca maravilhosa dos primeiros discípulos. Jesus estava precisando aqui de um púlpito, de um lugar para falar à multidão. Aqui diz que ele estava para ensinar a multidão a palavra de Deus e que ele viu 2 barcos ali na beira da praia e ele aproveitou e entrou num desses barcos e era o barco de Simão. Aí ele pediu Simão para ir mais para o meio do mar, ali daquele lago, né? Para que pudesse assim ensinar a multidão. E Simão, mesmo ter trabalhado a noite toda, ficou ali ouvindo Jesus. Eu acho interessante como é que Jesus ele começa seu ministério aqui, como é que ele faz as coisas na simplicidade, como que ele inicia o seu trabalho de evangelização de uma forma tão simples, do dia a dia. Ele aproveita 2 barcos que estavam ali, tinham trabalhado a noite toda, as pessoas estavam ali arrumando as redes, ajeitando as redes para ir para casa, tinham sido decepcionados porque nada pescaram, e Jesus ali, aproveitando aquela oportunidade que a multidão estava lhe apertando, a multidão era grande, e ele precisava ensinar a palavra de Deus para aquela multidão, entra num daqueles barcos, e o barco de Simão, Pedro poderia ter falado para ele: Senhor, olha, estou cansado. Senhor, olha, eu trabalhei a noite toda, não dei nada, não tenho nada para levar para casa. Por favor, entra no outro barco, no meu não. Mas Pedro aqui diz que não falou nada, né? Entrou no barco e obedeceu Jesus dizendo, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, quer dizer, já estava guardando o seu instrumento de trabalho. E diz aqui aí no verso 3, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentou-se e ensinava do barco a multidão. Que coisa, né? Pedro aproveitou ali para fazer do barco
um lugar onde podia falar da palavra de Deus. Aqui a gente mostra a generosidade de Pedro, né? Como Pedro, mesmo cansado, mesmo ter trabalhado uma noite toda, já pronto para ir embora, para descansar, para quem sabe no outro dia ter uma boa pescaria, Pedro, ele não nega Jesus o seu barco. Ele obedece Jesus sem conhecer, sem saber quem é Jesus, mas queria conhecer aquela história, por que uma multidão estava seguindo aquele homem, né? E viu que aquele homem estava em apuros porque precisava agora falar e ensinar, e entrou nesse barco aqui. Pedro aceitou. Eu acho isso muito admirável na vida de Pedro, né? É que Pedro, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Pedro não era preguiçoso, né? Ele era trabalhador. Ele já tinha esgotado o seu horário de trabalho e ainda foi generoso aqui para deixar e para ter atenção, para ouvir, para deixar Jesus entrar no seu barco e dentro do seu barco conduzi-lo para um lugar para mais distante um pouco ali da beira do mar, né, da praia, para que Jesus pudesse assim então exercer o seu ministério e falar. E automaticamente Pedro estava ouvindo, muito mais próximo da multidão. Que interessante. Pedro estava ouvindo Jesus do lado assim, né? Ele ainda não tinha sido chamado ainda, mas ele estava ali prestando atenção no que Jesus estava dizendo, mesmo cansado. E assim acontece com muitos, quando no seu trabalho ainda está arrumando as suas ferramentas, Jesus encontra e fala e abre ali a palavra e começa a explicar quem é esse Jesus, quem de fato é esse que entrou no barco. Uma coisa eu posso aprender aqui é que eu tenho que ser generoso, eu tenho que deixar entender as oportunidades, elas surgem, né? Eu tenho que entender que mesmo às vezes eu estando cansado, chegando do trabalho, igual muitas pessoas, decepcionados e ali talvez entristecidos, arrumando as redes para ir para casa, e ele não reclama, permite que Jesus entre no seu barco, no seu trabalho, e ali no seu trabalho ouve a voz de Jesus e o ensinamento de Jesus, e há uma mudança que nós vamos ver agora a seguir. E aqui dizendo assim, ó, e quando acabou de falar, versículo 4, disse a Pedro. Jesus não estava nem direcionando a Pedro, estava direcionando a multidão, mas Pedro estava ali, ouvindo, aproveitando a oportunidade. Emprestou Jesus um barco, emprestou o seu trabalho, emprestou Jesus o seu lugar de trabalhar para Jesus. Quando a gente faz isso, mesmo no trabalho, mesmo cansado, mesmo decepcionado por não ter tido êxito naquela noite, naquele dia, quando a gente permite que Jesus entre no nosso trabalho e ensina as outras pessoas, nós somos surpreendidos, porque aqui Pedro foi surpreendido. E quando acabou de falar, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze ao mar alto e lança a vossa rede para pescar. Olha o que Jesus fala, né? Ele ensinava no barco a multidão e ele fala agora para Jesus, para Pedro, vai mais profundo do mar, vai mais profundo do lago, e o alto mar, né, e lançai as vossas redes para pescar. Aí Pedro responde, é claro, é óbvio, né? Pedro começa a falar, respondeu Simão Pedro, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Outra coisa que eu observo aqui no versículo 5 é que ele reconhece que Jesus é o mestre, pelas palavras, pelas falas. É interessante também que o cansaço não trouxe uma desistência de Pedro. O cansaço ou o desânimo ou até mesmo a decepção não foi a causa dele desistir de dar a oportunidade que Jesus tivesse ali mais um tempo com ele.
Quando eu falo que Pedro foi generoso, porque ele podia ter falado para Jesus entrar em outro barco, que estava cansado, que já estava decepcionado, que já tinha trabalhado a noite toda e que não dava para dar a Jesus ali a oportunidade de entrar no barco. Mas ele pega o seu barco e coloca Jesus, e agora Jesus fala com ele: vamos mais um pouco aí para o alto mar, lança a rede. Aí ele fala: Senhor, eu trabalhei a noite toda, mas segundo a tua palavra, como o Senhor mandou, eu vou te obedecer. E aqui diz o versículo 6, e fazendo assim, olha que interessante, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. É isso que acontece quando a gente, mesmo fracassado, quando a gente é generoso, quando a gente permite que onde nós estivermos, mesmo no nosso trabalho, nós damos oportunidade de Deus levar a palavra através dos nossos instrumentos, né? Através daquilo que nós estamos fazendo, ou do local que nós estamos, onde Pedro aqui, o local era o barco, permitiu que o Senhor falasse à multidão. E agora Deus também, Jesus também é generoso com Pedro, faz que Pedro pudesse agora pegar uma quantidade de peixe grande. Eu acho interessante aqui que, quando fala aqui que ele pegou, lançou a rede e colheram uma grande quantidade de peixes que rompia a rede. Pedro, vendo que os peixes eram tanto, a ponto de não ser egoísta, chamar os outros colegas, né? Chamar os outros companheiros, como diz aqui, né? Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram e colheram ambos os barcos, de maneira tal que quase rompiam, né? Iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente de mim, porque sou um homem pecador. Ah, meu Deus! Como é importante a gente dar a oportunidade que Deus faça, realiza, que Jesus realiza as coisas. Na verdade, quem mais é surpreendido somos nós, quando no nosso local de trabalho, quando nós já estamos esgotados, quando nós já estamos desanimados, quando nós já estamos limpando as ferramentas, nós damos oportunidade ainda para Jesus falar à multidão, falar, deixar Ele cumprir o seu trabalho aqui na terra. E nós somos surpreendidos quando Ele próprio começa agora a dizer: olha, o seu trabalho não vai ser em vão, eu vou abençoar você. É isso que Jesus faz com a gente, Ele sempre está nos abençoando. Mas eu gostaria de falar assim dessas quantidades de peixes. Aqui diz assim, no verso 6, e colheram uma grande quantidade de peixes. É claro que tinha peixes ali que eram bons para vendas e outros não. Uns bons para alimentar e outros não. Tinha peixe de tudo quanto é jeito, né? Quantidade de peixes. Agora podia separar aqueles peixes que eram lucrativos e aqueles peixes que não tinha resultado, podia devolver ao mar ou podia deixar ali mesmo, né? Eu acho interessante essa palavra de quantidade de peixes. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é assim, quando a gente lança a rede, pesca muitos peixes, aí vem gente de todo jeito, né? Vem gente de todas as formas, gente que nos dá prazer e gente que não nos dá prazer, gente que nos traz, que não, como diz, não fede nem cheira. Aqui peixes lucrativos e peixes que não tem lucro nenhum. Peixe que a gente olha e fala: uau, que peixe! Esse aqui eu vou levar para casa. Mas outros falam assim: esse aqui tem muitos espinhos. Esses peixes aqui tem bastante espinhos. Esses machuca, a gente tem que tomar alguns cuidados para não engasgar com os espinhos. O que me chama a atenção aqui é que Jesus fez ele pegar uma quantidade de peixes e ao convidar outros barcos para vir ajudar, Jesus fala no final para todos aqui, para eles dois, né? Quando Pedro vê a pesca, fala: olha, mestre, se afaste de mim porque eu sou um pecador. Aqui no verso 10 diz assim: de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante
serás pescadores de homens. Jesus agora fala para eles, a partir de agora, vocês não mais pescarão aqui essas quantidades de peixes, mas eu vos farei pescadores de homens. E diz a palavra do versículo 11, levando os barcos à terra, deixaram tudo e seguiram. Quer dizer, pegaram os peixes, nem usufruíram, pegaram os peixes, levou o barco para a terra, deixou tudo e seguiu Jesus, abandonou tudo. Abandonou a rede, abandonou os peixes, abandonaram tudo. O que era importante aqui é Jesus falar da sua palavra para a multidão, e Jesus mostrar esses milagres aqui, que tem muita coisa a nos dizer, e Jesus ainda falar para Pedro, né, que a ponto de Pedro deixar tudo e seguir Jesus. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso para eu e você nesse momento. Primeira coisa é que Pedro pescou peixes vivos. Claro, peixes vivos, peixes variáveis. E quando se pesca no mar, pesca coisas vivas. A gente não pesca coisas mortas. E aqui pegou peixes vivos. Eu acredito que quando pegou esses peixes vivos aqui, eles ficaram admirados pela quantidades, pelas variedades, não somente a quantidade, mas também pelas variedades. Outra coisa que eu percebo aqui, quando você lança a rede, e lançar a rede é pescar de multidões, várias pessoas, muitas pessoas, né? Aqui você pega peixes variáveis, peixes bons e peixes ruins, mas são peixes vivos. Outra coisa que eu percebo aqui é sobre Pedro também não ser egoísta, levar a outro barco, outras pessoas a pegar essa quantidade de peixes. Mas o que mais me chama a atenção é o final. É Jesus chamar Pedro e dizer, de agora em diante serás pescadores de homens. Olha a diferença. Pedro lança a rede no mar e pega peixes vivos e ele saindo da água provavelmente morre. Agora Jesus quer que Pedro lance a rede aos homens mortos para dar vida. Olha o contraste, dualidade. Olha a diferença. Ele lança a rede no mar, onde tem coisas vivas, e traz para fora, e esse fora faz morrer para alimentar o corpo físico e dar variedades. Agora Jesus pede ele para trocar de redes e pescarem também outros tipos de peixes, que não sejam mais peixes, mas homens, pescadores de homens. E esses homens são pescados não no mar, mas na terra. E pescado na terra, eles eram mortos e eles trazem os mortos para a vida, que é Jesus. É isso que eu queria falar hoje para vocês. Essa diferença. E que também a gente pode entender que no meio de vários peixes variáveis, a gente pega muitas pessoas, se forem peixes, mesmo vivos, que traz para a morte, morrer para o mundo. É isso que a gente faz. A gente pega pessoas, peixes variáveis, e alguns prazerosos, alguns caprichados, alguns que têm um valor imensurável, valores ou valor que nos deixam felizes, ou tamanho e também pesos que a gente fala e abre o bocão e diz, que peixão, né? Esse valeu a pena pescar. Só que a gente pesca esse do mar para trazer agora para a vida, ou seja, da vida trazer para a morte, porque quando está em Cristo é isso. Quando está em Cristo morre para o mundo, morre para as coisas do mundo. E quando se morre para as coisas do mundo, se nasce para Deus. E aí a gente vê variedades de peixes, e dentro dessa variedade de peixes, mesmo que sejam mortos para o mundo, alguns vão nos dar muito prazer e outros vão nos dar desprazer, outros vão nos dar tristeza, quem sabe, mas pegam variedades. Agora Jesus chama Pedro e fala, Pedro, meu filho, agora você vai lançar sua rede na terra, porque os homens não estão no mar, os homens estão na terra. Você vai pegar agora aqueles que estão mortos espiritualmente e trazer a vida, porque a minha palavra é vida. Eu sou o caminho, a verdade e sou a vida. E eu quero agora que você pesca homens
que estão mortos, que não sabem de nada, que não entendem nada, e eles estão indo de passos largos para o inferno, e eles precisam ter vida, e eu preciso que você trabalhe isso na vida desses mortos, traze ele para a vida, que sou eu, porque eu sou o dono da vida. Quando a pessoa conhece Jesus, ele passa a ter vida e vida com abundância. O que Jesus ensinou a Pedro foi esses duas maneiras de pescar. Ele pesca o vivo, que faz, ao tirar da água, tem que morrer, e ele traz ali um dizer para eu e você, que quando nós estamos vivos ao mundo, nós precisamos morrer para o mundo. E nós somos esse peixe, e vai lá saber que peixe nós somos, né? Se nós somos peixes prazerosos, gostosos, peixes que têm valor, ou aqueles peixes medíocres, aqueles peixinhos que não vai dar muita coisa nesse mundo, mas também vale a pena tê-lo. Eu posso dizer que a igreja é formada desses peixes que você olha e fala assim: ó, irmão, valeu a pena ganhar você para Jesus. Vai olhar para outros e vai falar: irmão, mas como você é espinhoso. Como você tem espinho, irmãos. Não vale nem a pena comer. Não vale nem a pena colocar no prato. Mas tá aí. Fazer o quê? Foi a quantidade. Veio junto na rede. E quando veio junto na rede é só pela misericórdia de Jesus. Agora, quando eu vou pescar homens mortos, homens na terra, que nós somos pescadores de homens, Jesus agora fala que esses homens estão todos mortos em delitos e pecados e que precisa trazer a vida a ele, e que eu preciso pescar eles agora e dizer para eles: olha, se vocês estão mortos, e quem vai te dar vida é Deus, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus que dá vida ao homem, e quando te dá vida faz você ver coisas. Eu acho interessante isso quando pescar homens. Quando é pescar homens, você pega ele morto, que não tem valor nenhum, está inércio, pessoas que mortas não podem fazer nada para o reino de Deus, é claro, né? Para o mundo pode fazer muitas coisas, mas para o reino de Deus não produz, não faz nada, e Jesus pega esse morto e fala assim: eu vou te dar vida, eu vou te dar prazer, de fato, do que é vida. Eu vou fazer você nascer de novo, eu vou fazer você a viver uma vida que você pensa ter vida e na verdade você é um morto, e você só pode ter vida em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Aí Jesus nos chama para convidar, para chamar, para pescar esses peixes mortos, para que eles realmente saibam o que é vida. A vida verdadeira é quando ele é pescado dessa terra e ele passa agora a sair da vida morta, do cemitério, para uma vida com abundância, uma vida com Deus. É isso que Deus quer fazer com você e comigo. Ele está dizendo para eu e você assim: olha, ou eu sou o pescador, ou eu sou aquele que vou lançar a rede, ou vou pescar os peixes, e quando eu lanço a rede, porque é rede que eu estou lançando, eu vou pegar toda a quantidade de peixe, deixa que quem vai fazer, mostrar quem tem o valor, esses peixes, quem são os valorosos aqui sou eu, Deus, né? O Espírito Santo de Deus. Mas se eu for pegar homens, também é da mesma forma. Aqueles mortos que eu não sei qual o valor ele tem, ele nem sabe o que ele está vivo, mas a palavra de Deus dá vida a ele é nascido de novo, aí Deus começa a mostrar para ele e dá a ele prazer de viver. Prazer do real, do ser cristão. Deus está me chamando, Deus está chamando você hoje. Chamou os primeiros discípulos para fazer essa comparação. E Ele está me chamando, se você é o pescador, Ele está dizendo: lança a rede. Se você é o pescador, vai ganhar homens, vai ganhar pessoas, como ele diz aqui, vai ganhar almas, né? Mas não temas, de agora em diante será pescadores de homens, vai fazer isso, vai produzir frutos, ganhar homens para Jesus. E se você talvez não é esse pescador, o que Jesus está dizendo, talvez você é esse homem que está morto na terra, que precisa ser encontrado por um pescador
que é o próprio Jesus, que é a palavra de Deus e que você tenha vida com Jesus. Se você está no mar, se você é aquele peixe que está vivo, mas que você precisa sair desta vida do mar, que no meio ali de variedades e vir para uma vida diferente, morrer para este mundo, morrer para o mundo e viver para Cristo. Que essas poucas palavras possam estar entrando no seu coração e você entender o que Deus está te chamando. Eu fico aqui dizendo e orando por você, que Deus fale ao teu coração dia após dia. Que Deus te abençoe e até a próxima.